Dando continuidade ao capítulo 18, que trata de aldeídos e cetonas. Então, entre as substâncias carboniladas, o capítulo 18 foi dedicado a aldeídos e cetonas, e esse assunto, o aldeídos e cetonas, se divide em três partes. Essa é a terceira e última parte. Bom, aqui temos reação de adição de enxofre nucleofílico. O enxofre, assim como o oxigênio, tem pares de elétrons, né? Dois pares de elétrons, ele está na família 6A também. Inclusive, ele é menos eletronegativo que o oxigênio, portanto, mais nucleofílico, né? Ele tem pares de elétrons disponíveis, né, para ser doados. E ele faz essa doação com mais facilidade do que o oxigênio. Então, a reação é similar, né? Eu recomendo que se pratique o mecanismo dessa reação observando como foi feito, seguindo os mesmos passos, né, que foram feitos para, no caso da reação com metanol, né, é uma reação com uma cetona aqui. Essa é a pentanona 3. Né? Então, o par de elétrons do enxofre, né, ataca o carbono carbonílico, a ligação π da carbonila se desloca para o oxigênio e forma o M-tilcetal aqui, por se tratar de enxofre. E uma segunda molécula de metanotiol volta a atacar o carbono carbonílico e agora elimina o oxigênio na forma de água. E temos daí o tiocetal. Tiocetal, quando tem dois grupos, seria um tioéter, né, ligado ao mesmo carbono, carbono germinal. Então, tioéter aqui. Essa reação é reversível na presença de água e ácido, ela tende a retroceder e formar os compostos de origem. Com a eliminação da água, por exemplo, pode favorecer a formação do tiocetal. Essa água pode ser eliminada, por exemplo, por evaporação, quando os metanotiol, o tiol utilizado tem um alto ponto de ebulição, ele se mantém no meio enquanto a água é evaporada. Então, essa reação é favorecida com excesso de metanotiol, no caso, e eliminação de água. Talvez com a adição de um agente retirador de água, né, como moléculas cíveis, por exemplo, pode favorecer a eliminação da água e o desequilíbrio da reação para a formação do tiocetal. Aqui, novamente, uma cetona, a ciclohexanona, né, um ciclo de 6, ciclohexanona, reagindo agora, em vez de usarmos duas moléculas de metanotiol, usamos uma molécula que tenha dois grupos funcionais, né? Dois grupos funcionais tiol. Então ela se chama 1,3-propano-ditiol, de dois tióis, né? Na mesma molécula. Então a primeira enxofre, né, tem um par de elétrons, ataca o carbono, e posteriormente, da mesma molécula, o outro enxofre também ataca o carbono carbonílico, formando essa estrutura cíclica de 6 membros aqui, que é o tiocetal. Então, recomendo que se demonstre essa reação, faça o mecanismo dessa reação passo a passo, tal como ocorreu lá com o propano tiol, né? Também essa reação já foi demonstrada com álcoois, né? Então se segue o mesmo procedimento. Aqui também é uma reação reversível e a água formada presente no meio reacional pode atacar, né, o carbono do cetal, do tiocetal aqui, e retroceder a reação. Para evitar que a reação retroceda, o ideal é eliminar a água. A água pode ser eliminada por ebulição, se a reação for feita em meio aquecido, a uma certa temperatura, a água entra em ebulição e é eliminada. É por isso que é interessante usar o 1,3-propano-ditiol, que provavelmente tem um ponto de ebulição superior à água. Então a água vai sendo evaporada enquanto
o ditiol permanece no meio reacional, promovendo a conversão da ciclohexanona em tiocetal. De outra forma, a reação retrocederia. Uma vez formado esse tiocetal, uma possibilidade é fazer hidrogenação, ou seja, ele pode ser hidrolisado e converter-se na cetona de partida, ou seja, a cetona original, ou ele pode sofrer uma reação de hidrogenação catalisada por níquel. Esse catalisador de níquel recebeu o nome do autor que o concebeu, que é o níquel de Raney, Raney. Então, a adição desse catalisador de níquel na presença de hidrogênio, essa reação pode ser feita sob pressão. Ocorre a introdução de hidrogênios. Os hidrogênios se inserem no local onde está o carbono do cetal, do tiocetal. Então, ocorre a introdução de 2 hidrogênios e o enxofre também é eliminado com hidrogênios, Cada enxofre recebe um hidrogênio. Então, se converte daí esse cetal num ciclo hexano, Esse aqui é um ciclo hexano saturado, Da cetona original, podemos visualizar aqui um caminho para obter um composto totalmente hidrogenado, que seria a ciclohexanona. Então, da ciclohexanona original, podemos obter o ciclohexano por essa via. Primeiro convertemos a ciclohexanona nesse tiocetal, posteriormente, com a hidrogenação, convertemos em um alcano, um ciclohexano. Da mesma maneira, podemos preparar esse tiocetal a partir de uma cetona original e depois hidrogenar e obter esse alcano. Esse aqui seria o pentano, com 5 carbonos. Então, é uma maneira de preparar compostos hidrogenados, onde antes havia uma cetona aqui nesse carbono em amarelo destacado, uma carbonila, agora temos um composto totalmente hidrogenado. Então, isso aí é um método de preparação de alcanos. Bom, a reação de Witt, muito importante, a gente vai ver em detalhes, mas aqui temos um resumo bem fácil de entender. Essa reação foi descoberta e desenvolvida por Witt. Existem algumas variantes dessa reação, muito famosa e muito importante se conhecer essa reação, de grande utilidade em síntese, grande importância na preparação de várias substâncias, de vários alcenos. Basicamente se trata da reação de uma cetona, no caso, aqui a propanona, ou de um aldeído, aqui temos o butanal, inclusive uma cetona cíclica aqui, a ciclohexanona, e uma ilida de fósforo. A gente já vai entender como é essa ilida de fósforo, mas é basicamente um fósforo ligado duplamente a um carbono, de uma cadeia carbônica, normalmente alifática, uma cadeia carbônica saturada. Então, temos aqui duplamente ligado ao carbono, de uma cadeia carbônica, um fósforo. E esse fósforo, por sua vez, está ligado a 3 outras cadeias carbônicas aqui, que no caso, especificamente aqui, se trata de 3 grupos fenil, por isso é trifenilfosfina esse grupo aqui, esse grupo de fósforo. Nós iremos ver com detalhes como se prepara essa ilida de fósforo, mas basicamente agora o que se visualiza aqui é o resumo da reação. O que ocorre? Nós tínhamos uma carbonila na cetona ou no aldeído, que está em destaque aqui em amarelo, esse oxigênio se transfere para o fósforo. Observe. E a cadeia carbônica, o carbono que está ligado diretamente ao fósforo, se transfere para o carbono do composto carbonilado, justamente na posição onde estava a carbonila. Então, obtém-se aqui um alceno. Notem que com isso obtivemos um alceno. Então, um método de preparação de alcenos, a formação de alcenos.
um método muito importante, porque a cadeia carbônica é ampliada, né? Aumentamos o esqueleto carbonado. Então, essa reação é de grande importância, né? Aqui temos alguns exemplos, novamente, né? A carbonila é transferida para o fósforo, formando aqui um óxido de trifenilfosfina, porque a fosfina aqui é a trifenilfosfina. Mas as fosfinas são simplesmente fósforo ligado a 3 cadeias carbônicas, né? No caso aqui, se são 3 fosfinas, 3 feníls, né? Então por isso é 3 trifenilfosfina. Mas a reação é basicamente isso, né? Esse grupo em verde, destacado em verde, se transfere para a cadeia carbônica da acetona, e o grupo oxo, né? O grupo oxigênio duplamente ligado ao carbono, se transfere para o fósforo, formando aí o óxido de trifenilfosfina. Aqui novamente um aldeído. Os aldeídos, recordando, são mais reativos que as cetonas. Também acontece, as ilíadas aqui mudaram, né? O grupo fosfina se manteve, né? Mas aqui o grupo, o alceno, né, que vai ser formado é diferente, porque o grupo carbonado da ilíada, né, que está ligado ao fósforo, vai modificando. Então, esse aqui, por exemplo, é um grupo metileno ligado ao fósforo, né? Esse grupo metileno se insere no carbono da carbonila e o oxigênio se insere no fósforo. Então, é uma espécie de dupla troca, né? É uma reação que não é reversível, e principalmente quando se trata de preparação de olefinas terminais, terminal porque a cadeia carbônica termina num grupo metileno, então se chama de olefina terminal, né? Então é um método muito útil para preparar olefinas terminais, porque normalmente os outros métodos costumam gerar isômeros, né? Nesse caso, usando o método de Witt, a reação de Witt se obtém com bom rendimento e sem a produção de isômeros. É exclusivamente a metina, o grupo metino terminal, metileno terminal. Aqui temos o mecanismo da reação. Temos aqui a ilíada de fósforo, também é conhecido como grupo fosforano, né? O fósforo está carregado positivamente e o carbono que está ligado ao fósforo está carregado negativamente. Então ele funciona, esse carbono, como um nucleófilo, né? Como a gente já viu, os nucleófilos atacam o carbono carbonílico, ocorre o deslocamento da ligação π e por fim se forma esse intermediário. Esse intermediário, como pode notar, tem uma carga positiva sobre o fósforo, que ele já trazia desde o grupo fosforano, e agora uma carga negativa sobre o oxigênio. Quando temos esse conjunto de cargas na mesma molécula, essa espécie química aqui, com 2 cargas, é também conhecida como zuiterium, né? Aqui também já seria um zuiterium, também teriam 2 cargas separadas, só que aqui nesse caso, essa estrutura também é conhecida como betaína. Bom, isso daqui é de se esperar, né, que eu possa evoluir para a formação de uma ligação oxigênio-fósforo, ou seja, o par de elétrons do oxigênio estabelece uma ligação com fósforo, neutralizando as cargas. E essa espécie formada aqui, um ciclo, né, de 4 membros, se chama oxafosfetano. Esse oxafosfetano sofre uma eliminação, a ligação oxigênio carbonílico aqui se transfere para oxigênio e fósforo, enquanto a ligação fósforo-carbono se transfere para carbono-carbono, formando, portanto, o alceno. Nesse caso aqui é um alceno terminal. E é o óxido de fosfina. O óxido aqui, no caso, é trifenilfosfina, porque esses aqui são 3 grupos fenis. Então, essa reação sempre ocorre por esses passos.
não são reações reversíveis. O que muda é a ilida que vai ser utilizada e também o aldeído ou cetona, que pode ser diferente, dependendo das cadeias carbônicas aqui ligadas a carbonilo. E também, né, a cadeia carbônica aqui ligada ao fósforo, né, que é um carbânio. Isso aqui é uma carga negativa sobre o carbono, é um carbânio. Então já veremos aqui como que se prepara essa ilida de fósforo, ou esse fosforano. Como se prepara a ilida de fósforo, também conhecida como fosforano. Você pega a trifenilfosfina, aqui nós temos o fósforo, que é da família do nitrogênio, tem 5 elétrons na última camada, tem um par de elétrons livres, e está ligado a 3 cadeias carbônicas, aqui 3 grupos fenil. Então, por isso chama trifenilfosfina. É um dos mais comumente utilizados para esse tipo de reação. É um sólido estável, né, que solúvel em solventes orgânicos. E também que reage aqui com um haleto de alquila, ou seja, uma cadeia carbônica, aqui no caso é um etil, ligado ao bromo, né? Pode ser o cloro também. Então, um haleto, né, de alquila. Aqui ocorre uma reação SN2. Essas reações SN2 já foram vistas na disciplina de Princípios de Química Orgânica 1. Então, quem não lembra, dar uma olhada, uma revisada no assunto. O par de elétrons do fósforo, né, ataca o carbono que está ligado ao bromo. Por quê? Porque o bromo tem uma carga elétrica parcial negativa, porque atrai os pares de elétrons da ligação com o carbono. O carbono, por sua vez, fica com uma carga parcial positiva e atrai, né, é atacado pelo par de elétrons da fosfina, do fósforo aqui da fosfina. Então, isso aqui é uma reação de substituição nucleofílica, ou seja, o bromo é substituído por um nucleófilo, que é a trifenilfosfina. Então, ocorre a substituição. Se forma esse sal, né, esse sal de fosfina. Temos aqui o brometo, que saiu, levando o par de elétrons. Ele se mantém carregado. E o fósforo, né, que se ligou aqui, adquire uma carga positiva. É mais ou menos como se formasse um sal de amônio quaternário, porque o fósforo está na mesma família do nitrogênio. O nitrogênio também tem 5 ligações, né, na família 5A, e também forma sais de amônio quaternário. Aqui esse sal é um sal estável, pode ser armazenado, né? A formação desse sal é muito fácil, porque você pode solubilizar esse sólido, a fosfina, a trifenilfosfina, em algum solvente orgânico, assim como solubilizar também nesse solvente orgânico inerte o brometo ou o haleto de alquila. E depois, à medida que a reação vai ocorrendo com aquecimento, vai se precipitando, vai se formando esse sólido insolúvel que vai se depositando na reação. No final, basta filtrar esse sólido e armazenar, guardar. Você tem o sal de fosfina. Esse sal, quando for necessário usar, se utiliza uma base para formar a ilida. Como que é isso? A base, né, aqui nós temos uma base que é o bule, o N-bule, ou seja, butil-lítio. É o grupo butila ligado ao lítio. O lítio é um metal, pede um elétron para o carbono fica negativo, nós temos aqui um carbânio, né? Essa é uma base muito forte. Essa base serve para te retirar esse hidrogênio do carbono ligado ao fósforo. Esse carbono tem esse hidrogênio que é um hidrogênio ácido. É um hidrogênio ácido que ele sai na presença de uma base forte, ele sai na forma de H+, né? Ele se liga ao butil para formar butano. O butano é um gás que se desprende da reação. E o lítio se liga com o bromo, formando brometo de lítio, que se precipita na reação. Então você, com isso, obtém, né, uma carga negativa sobre o carbono, porque perdeu um próton, né, perdeu um H+, aqui, e se formou um carbônio.
Então essa é a ilida de fósforo, e ela se prepara dessa forma, é muito simples, né? Basta usar uma fosfina e um haleto de alquila. Aqui tem que ser levado em consideração que o fósforo também tem um impedimento estérico, ou seja, o fósforo está ligado a três grupos, né, cadeias carbônicas. Então, no caso, a inserção de uma quarta cadeia carbônica, esse grupo etila aqui no caso, vai ter uma questão estérica que tem que ser considerada. Se esse grupo etila, esse carbono, que vai sofrer o ataque SN2, for um carbono muito substituído, tiver muito ligantes volumosos, vai haver um impedimento, né? Não tem como o fósforo se aproximar do carbono, né? do haleto de alquila. Por impedimento, que os grupos fenis são grupos volumosos também, né? E isso atrapalha espacialmente a união de mais um grupo, mais uma ramificação, uma ligação aqui. Portanto, é importante usar grupos de alquila pouco substituídos nesse carbono, né, para facilitar a formação da ilida de fósforo. Algumas vantagens da reação de Witt. A reação é completamente regioseletiva, ou seja, existe a possibilidade de formar isômeros cis e trans, porém a reação sempre ocorre entre a carbonila, né, do aldeído ou cetona, e a ilida, né, onde está a carbonila, se forma uma dupla carbono-carbono, ou seja, a reação sempre vai acontecer entre o carbono da carbonila e o carbono ligado ao fósforo da ilida. Ainda que em algumas ocasiões pode haver formação de isômeros cis e trans, uma mistura, porém a reação é regioseletiva. A reação de Witt também é o melhor caminho para a preparação de alcenos terminais, isso já foi falado. A preparação de alcenos terminais por outras vias normalmente forma isômeros, ocorre rearranjo na molécula, então esse é um método que elimina essa possibilidade de ocorrer rearranjo. Isso diminui a produção de subprodutos. Esses subprodutos, além de diminuir o rendimento da reação, se tornam inconvenientes na hora da purificação. Eles são de estruturas similares ao alceno terminal que se deseja e se formam em mistura, né? Uma mistura difícil de separar. Então, é uma dificuldade. E a reação de Witt é ótima porque não tem esse tipo de problema. Inclusive, um alceno terminal não tem formação de isômeros cis e trans, que também é uma vantagem. Ilidas estabilizadas formam principalmente isômeros Z, ou seja, trans, né? E as ilidas não estabilizadas formam principalmente isômeros Z, ou seja, cis. O que é uma ilida estabilizada? Aquela carga que vimos sobre o carbânio, né? O carbono ligado ao fósforo, é uma carga que pode ser estabilizada. Estabilizada significa que ela pode ser compartilhada com outras estruturas, né, que estão ligadas a esse carbono. Então, se houver uma carbonila, né, as ilidas podem ser estabilizadas por carbonilas, sabemos que a carga negativa pode ser transferida para o carbono da carbonila. Isso estabiliza a carga negativa. Então, isso ocorre, portanto, a estabilização da carga negativa quando existem grupos que aceitam essa carga negativa, como grupos carbonilas aceitam, inclusive grupos nitros também aceitam, né? E estabilizam essa carga negativa. E nesse caso, as ilidas que possuem essa carbonila, no caso na posição vizinha ao carbono da ilida, né? Diretamente ligado ao carbono da ilida, a ilida ligada ao fósforo, temos uma estabilização.
Essa estabilização favorece a formação de alcenos trans, né, que são mais estáveis. No caso da elida não ser estabilizada, se formam principalmente isômeros cis, né, isômeros Z. Isso significa que principalmente, não é exclusivamente. Então, sempre se formam uma certa quantidade dos isômeros E e Z. Porém, em maior quantidade, né, o isômero E quando as ilidas são estabilizadas. A forma de estabilizar as ilidas é como diz, né? Se o carbono ligado ao fósforo na ilida é um carbono alfa, uma carbonila, ela vai ser estabilizada. Se ela não estiver ligada a esses grupos estabilizadores, como carbonila e grupos nitro, ela não é estabilizada. Portanto, tende a formar isômeros cis. Aqui falar um pouco da estereoquímica da reação de adição nucleofílica. Então, nós temos aqui o carbono carbonílico, né, e ele pode estar ligado a dois substituintes, né, aqui do lado direito um substituinte Y e aqui do lado esquerdo um substituinte X. Se esses substituintes forem iguais, forem dois hidrogênios, por exemplo, esse carbono não se diz que ele é proquiral, mas porém, se eles forem diferentes, forem dois substituintes diferentes, um hidrogênio e uma metila, por exemplo, ou uma metila e uma etila, ou um cloro e uma metila, enfim, se forem substituintes diferentes, se diz que esse carbono é proquiral. Por quê? Porque quando sofrer um ataque de um nucleófilo, o produto formado, tetraédrico agora, sp3, vai ter 4 ligantes diferentes, né? 4 ligantes distintos a esse carbono. Já tínhamos dois ligantes diferentes, e a carbonila, com a entrada de mais um ligante, teremos 3 ligantes diferentes e mais a hidroxila. Então, esse composto com 4 ligantes diferentes se chama um carbono quiral. Um carbono quiral, ele tem uma configuração que não se sobrepõe à sua imagem no espelho. Ou seja, se nós temos um carbono quiral com seus 4 ligantes, colocarmos na frente de um espelho, a sua imagem, né, o seu enantiômero, não vai se sobrepor a ele. É como a mão direita e a mão esquerda. Você não pode sobrepor a mão direita sobre a mão esquerda, ou vice-versa, porque elas, apesar de elas serem imagens uma da outra. Compostos ditos enantiômeros são compostos que são imagens especulares um do outro, né, sendo que possuem carbonos com ligações, 4 ligantes diferentes, né? Então essa é uma propriedade estereoquímica, né, dessas reações. Se forma, portanto, o grupo Z, o nucleófilo, pode entrar pela face dianteira do observador, que somos nós, ou pode entrar pela face posterior, né, por trás, e obter o outro isômero. Então, ambas as possibilidades são igualmente viáveis, e o nucleófilo pode entrar tanto por uma face quanto pela outra, e formar os dois enantiômeros. Como essas faces são importantes devido à formação de compostos quirais, então devemos numerar, encontrar uma maneira de numerar, de reconhecer essas faces, né, de distinguir essas faces. Isso é feito por um método. Você numera os 3 substituintes do carbono, ou seja, o carbono da carbonila, o oxigênio da carbonila e os outros 2 ligantes, pela massa atômica, né? Então, o oxigênio tem massa atômica 16, o carbono tem massa atômica 12, e aqui também o outro carbono tem massa atômica 12, então ocorre um empate. Quando acontece um empate como esse, os 2 carbonos ligados a carbono carbonílico,
observamos o segundo ligante. O segundo ligante aqui é uma metila, massa atômica, né, o segundo carbono, massa atômica 12. E aqui o segundo ligante são só hidrogênios, massa atômica 1. Então, o grupo etila tem prioridade sobre a metila. Então, a ordem de prioridade, primeiro o oxigênio, depois a etila e, finalmente, a metila. Então, ao fazer um circuito saindo de maior prioridade em direção de menor prioridade, observamos um ciclo no sentido do ponteiro do relógio. Esse ciclo, nessa direção, se chama sentido horário, né? Então, essa face é a face ré, rectus, né? Ou também, para memorizar, lembre ré de relógio. Então, essa é a face ré. A face que está para trás, face posterior, né, um mesmo observador que estiver observando na parte de trás vai ver que essa direção para ele é no sentido anti-horário, portanto é a face Si. Já temos aí então como dar nome às faces, né? Face Ré e a face Si. Basta numerar. Bom, aqui temos a nossa butanona, né? Butanona. E numeramos a ordem de prioridade. O oxigênio, depois a etila, depois a metila. Então essa face da molécula voltada para nós, para o observador, é a face Ré. Porque partindo do número 1 em direção ao número 3, estamos seguindo a ordem dos ponteiros do relógio, né? Notem que a estrutura é trigonal plana, ou seja, se fosse desenhar essa molécula no quadro, a carbonila estaria aqui no plano do quadro, assim como a metila e o carbono da etila, né? O primeiro carbono aqui da etila, estaria no plano do quadro. E atrás do quadro seria a face Si. Então, na presença de um nucleófilo, aqui podemos pegar como exemplo um hidreto. O hidreto pode tanto atacar por essa face, né, nossa, do observador, a face Ré, como pode atacar pela parte posterior da molécula, a face de trás, ou seja, a face Si. Se ele atacar pela face Ré, ou seja, se aproximar pela frente da molécula, pela face Ré, teremos a entrada aqui do hidrogênio. Observe que ele está com um cone sólido, indicando que ele se projeta na nossa direção. E a molécula passa a ser tetraédrica. Então, a etila está para trás do quadro. Se o hidrogênio atacar pela face Si, pela face posterior da molécula, teremos a entrada do hidrogênio na parte de trás da molécula. Temos aqui uma linha pontilhada cônica, né, indicando que o hidrogênio está para trás do plano do quadro. E a etila se projeta para frente. É uma estrutura tetraédrica, né? Então são duas possibilidades de ataque do hidreto, com a consequente formação de dois produtos. Por quê? Porque os substituintes são todos diferentes, uma hidroxila, né, uma metila, e um hidrogênio. Então, quando os 4 ligantes, né, unidos ao carbono são distintos, esse carbono é um carbono assimétrico ou quiral, né? Então, essa molécula tem uma propriedade ótica e essa molécula R tem outra propriedade ótica. São duas moléculas distintas, né, que podem ser diferenciadas pelo poder rotatório, né, do plano da luz polarizada. Aqui, novamente, temos agora um aldeído. Esse aqui é o propanal, né? Vamos ver aqui a ordem de prioridade. Primeiro o oxigênio, 16, depois o hidrogênio, o carbono, 12, e depois o hidrogênio, que é o menor dos átomos, né? Então, menor prioridade. Quando partimos do oxigênio em direção à ordem crescente de prioridade, notamos que fazemos um ciclo no sentido agora anti-horário. Anti-horário. Então, isso daqui é a face Si, né? Enquanto um observador que está na parte posterior da molécula, na parte de trás da molécula, vai ver esse ciclo como sendo um sentido horário para ele. Então, na hora de fazer uma reação com o composto Grignard,
né, um magnesiano. Aqui nós temos o brometo de metil magnésio, né? O carbono tem uma carga negativa, ele atua como nucleófilo. Ele pode vir pela face posterior, a face Si agora, e aqui está, e se unir ao carbono, dando origem a esse produto, né, a metila projetada para frente. Ou a metila pode, né, a metila aqui, o nucleófilo, pode atuar pela face posterior. Aqui existe um erro, né? Esse Ré e esse Si estão invertidos. Aqui no caso da metila entrar pela face Ré, pela parte de trás, é que vai dar origem a esse composto aqui com a linha pontilhada. Assim se forma também dois produtos, né? Esses produtos são diferentes. Ao ligar-se num sítio ativo, uma molécula pode ser reconhecida, porque o sítio ativo espacialmente ele tem um reconhecimento, ele faz um reconhecimento da quiralidade da molécula. Então, algumas substâncias quirais têm atividades e outras não, ou têm uma atividade diferente. Então, esses compostos e a maneira de obtê-los de forma estereosseletiva é muito importante. Agora temos aqui um composto carbonilado diferente. Esse composto carbonilado pode ser uma aldeído, uma acetona, né? Inclusive os outros compostos carbonilados que a gente já viu até agora. Só que ele tem uma insaturação entre o carbono alfa e o carbono beta, ou seja, uma dupla ligação, uma ligação pi, né? Nesse caso, se diz que esses compostos carbonilados são alfa-beta insaturados, certo? O que existe de especial nessa classe de composto alfa-beta insaturados? É que agora existe a possibilidade, quando a ligação π se mover para o oxigênio, que as ligações π são móveis, né? A carga positiva que se forma sobre o carbono carbonílico ser neutralizada pela ligação π da ligação alfa-beta, que se desloca agora para se formar aqui uma ligação π entre o carbono alfa e o carbono carbonílico. Então, como essas ligações π são móveis, aqui também entre o carbono alfa e beta tem uma ligação π que se move em direção ao carbono alfa e carbonílico. Então, a carga positiva que originalmente se formava apenas no carbono carbonílico, ele que era o carbono eletrofílico, né? Era o centro dos ataques dos nucleófilos. Agora existe um outro ponto que também pode receber um ataque do nucleófilo. Esses sítios são os sítios eletrofílicos, que gostam de elétrons, né? E quem tem elétrons são os nucleófilos. Então, o nucleófilo pode atacar o carbono carbonílico, mas agora nesses tipos de composto também tem a opção dele atacar o carbono beta, né? Essas duas estruturas, com a carga positiva sobre o carbono carbonílico ou sobre o carbono beta, formam um híbrido, né? A estrutura nem é a carga sobre o carbono beta e nem sobre o carbono carbonílico. Na verdade, existe uma carga parcial positiva sobre o carbono beta e uma carga parcial positiva sobre o carbono carbonílico, e assim como uma carga parcial negativa sobre o oxigênio. Então, se fizermos o mapa de densidade, veremos uma densidade eletrônica maior sobre o oxigênio e uma densidade menor sobre o carbono beta, assim como sobre o carbono carbonílico. Então, essas três estruturas são contribuintes de ressonância. Na verdade, a estrutura real é um híbrido, né, em que a ligação π não está nem totalmente entre o carbono alfa-beta, nem totalmente entre o carbono alfa e o carbono carbonílico, e nem totalmente entre o oxigênio e o carbono carbonílico. Estaria parcialmente distribuída, portanto, entre esses quatro elementos, com uma densidade eletrônica maior sobre o oxigênio e menor sobre o carbono carbonílico e beta. Na hora da reação, então,
O nucleófilo agora pode ter uma adição direta, ou seja, um ataque ao carbono carbonílico, como já vimos, e ele tem a segunda opção, que é um ataque sobre a posição beta, que se diz adição conjugada. É uma reação de adição porque duas espécies distintas, né, o nucleófilo aqui e o composto carbonilado, se convertem em uma única molécula. Então, há uma adição de duas estruturas que passam a se unir para formar uma estrutura maior, uma adição, portanto. A reação de adição nucleofílica, muitas dessas reações, como vimos, é reversível, sendo que a adição do nucleófilo à posição beta não costuma ter reversibilidade, é uma reação dita conjugada, né? Porque as ligações, existe uma conjugação aqui, né? Uma movimentação dos elétrons π. Então, a adição nessa posição beta se diz adição conjugada. Aqui temos um exemplo de adição direta, que é a comumente, que já vimos em outras ocasiões, o nucleófilo se adiciona ao carbono carbonílico. Né? O par de elétrons da ligação π se desloca para o oxigênio, se forma essa espécie carregada, depois com ácido neutraliza a carga sobre o oxigênio e concluímos a adição. Essa reação, como eu disse, pode ser reversível, né? Conforme o nucleófilo que se adicionou, ela pode reverter-se, principalmente quando for oxigênio ou nitrogênio, como vimos. Agora, se for um outro elemento, ela não é reversível, mas quando se trata de o Y aqui, a espécie nucleofílica, for um oxigênio ou nitrogênio, essa estrutura com dois oxigênios ligada ao carbono costuma ser instável e a reação pode retroceder. Aqui uma adição conjugada, ou seja, o nucleófilo novamente, mas agora ele vai atacar a posição beta, né? Vai atacar a posição beta, os pares de elétrons a ligação π se desloca para o carbono alfa, né? Que é esse carbono imediatamente ligado ao carbono carbonílico, e esse carbono alfa, como vimos, né, essa carga negativa está distribuída agora se torna distribuída entre o carbono alfa e o carbono carbonílico, uma situação que conhecemos como ressonância, né? São formas de ressonância, certo? Então temos aqui dois contribuintes de ressonância. A carga negativa fica igualmente distribuída entre o carbono alfa e o oxigênio da carbonílica. Então essa distribuição da carga negativa estabiliza a estrutura, né? O peso da carga é carregada por duas estruturas de ressonância, dois contribuintes. Isso facilita a formação desse carbânio, principalmente porque a carga se localiza sobre o oxigênio, que tem uma alta eletronegatividade e suporta muito bem a carga negativa. Depois, com a adição do ácido, o hidrogênio ácido pode se adicionar ao carbânio ou ao oxigênio, né? Que leva uma carga positiva, é uma espécie ácida e se forma esses dois compostos. São ditos tautômeros, né? Porque temos duas moléculas diferentes. Com a entrada do hidrogênio na posição alfa, nós temos uma cetona. E com a entrada do hidrogênio no oxigênio, aqui nós temos um enol. Um enol é quando a hidroxila está ligada a um carbono insaturado, né? Uma dupla ligação aqui. Então é um enol. O enol, e aqui nós temos uma cetona. Esses compostos são interconvertíveis, né? Ou seja, a cetona pode se converter no enol e vice-versa. E isso existe um equilíbrio. Não é uma ressonância agora, é um equilíbrio. Ou seja, são duas estruturas que se interconvertem. O hidrogênio pode atacar um hidrogênio ácido do meio, pode atacar o oxigênio da cetona e a protonação promover a ruptura dessa ligação, da ligação π, consequentemente a saída de um hidrogênio ácido da posição alfa, que
formação da dupla ligação aqui do enol. E uma vez o enol tendo se formado, esse par de elétrons do oxigênio pode vir novamente restituir a dupla ligação da carbonila e esse par de elétrons da ligação π atacar um ácido, um H mais ácido do meio e voltar a reação a restituir a cetona. Então nós temos dois compostos misturados que se interconvertem, né? Nós vamos confundir aqui que aqui é uma ressonância, quem se movimenta são os elétrons. Aqui quem está se movimentando é uma saída de um átomo, né, de um hidrogênio desse carbono alfa e em um segundo momento a entrada de um hidrogênio ácido ou oxigênio. Então isso é um movimento muito mais lento, né, e se formam estruturas químicas diferentes. Aqui são elétrons simplesmente que estão se movimentando entre a molécula. Então, a molécula não chega a se interconverter em outras estruturas, ela simplesmente, os elétrons estão se concentrando em uma região mais que em outras, né? Então esse aqui se chama, esse fenômeno de interconversão de um enol para uma cetona e vice-versa se chama tautomeria. Se aqui nós tivéssemos um aldeído, esse R fosse um hidrogênio, nós teríamos uma tautomeria também do tipo aldoenólica, né? Aqui é uma tautomeria cetoenólica. Quando um composto se transforma no seu isômero, né, por influência de reagentes químicos, né, de ácidos ou bases. Nucleófilos que formam produtos de adição instáveis formam produtos de adição conjugada, pois a adição conjugada não é reversível. Então, se uma reação, uma adição conjugada direta, né, uma reação de adição direta for instável, e no caso reversível, ela tende a se formar o produto de adição conjugada. Por quê? Porque a conjugada não é reversível. Então, se as duas possibilidades ocorrem e uma delas é reversível, a que é irreversível é que vai acabar predominando, né? Com o passar do tempo, o produto de adição conjugada é que vai prevalecer. Nucleófilos que formam produto de adição estável podem formar produto de adição direta ou produto de adição conjugada. Então, quem forma produto de adição estável? São quando você usa um magnesiano, por exemplo, né, se forma um composto de adição estável. Um hidreto também. E quando se forma um produto instável? Quando se entra um oxigênio ou um nitrogênio no carbono carbonílico. Sabemos que quando entra um oxigênio no carbono carbonílico, costuma ocorrer uma reversão, né? A reação pode inclusive sofrer uma eliminação. Então, nesse caso, quando a espécie nucleofílica é um oxigênio ou um nitrogênio, pode haver uma adição reversível, e nesse caso, quem vai prevalecer vai ser a adição conjugada, que é irreversível. E no caso da adição direta, ela vai acontecer com substâncias, quando é uma substância estável, pode acontecer tanto uma coisa quanto outra. Outro problema que deve ser levado em consideração é o impedimento estérico, ou seja, uma molécula muito volumosa, um nucleófilo muito volumoso, vai ter impedimento, né, uma certa dificuldade espacial para se ligar ao carbono carbonílico. Nesse caso, pode ocorrer a preferência do carbono beta. Então é questão também da estrutura, do volume, do impedimento espacial, né, e da reatividade, né, do carbono carbonílico em relação à posição beta. Aqui nós temos uma reação de adição, o ácido bromídico está se adicionando, né, produto de adição conjugada, né, porque essa reação nunca vai ser do tipo substituição, né? O ataque do bromo não vai acontecer no carbono carbonílico com a eliminação do grupo
alcoóxido aqui, no caso metóxido, isso não vai acontecer. Então, uma reação como essa, que se forma uma reação de substituição acílica que é muito instável, não favorável, né? A tendência é se formar uma reação de adição, o ácido bromídeo se ligar aqui na insaturação. Por outro lado, quando o produto de adição é estável, no caso uma hidroxila, né, ela vai atacar o carbono carbonílico de preferência, porque a tendência é se formar um produto de substituição. Produto de substituição nucleofílica acílica que se forma. Bom, esse tipo de reação com compostos alfa-beta insaturados, né, ácidos compostos carbonilados alfa-beta insaturados é muito comum em reações bioquímicas no organismo. Por exemplo, nós temos aqui o fosfenol piruvato, que é um ácido carboxílico, né, está na forma aniônica, né, na forma de um carboxilato aqui, e tem uma estrutura alfa-beta insaturada, sendo que temos aqui um grupo fosfato, né, um grupo fosfato ligado ao carbono alfa. Então é uma forma altamente ativada, né, essa molécula está ativada, esse grupo fosfato é um bom grupo de saída, e na presença de uma enzima, uma enolase e de água, o fosfenol piruvato se transforma em 2-fosfoglicerato. Então houve uma adição à insaturação, uma adição de água na insaturação, catalisada pela enzima enolase. É uma reação reversível. Aqui outro exemplo, esse daqui é o fumarato, vem do ácido fumárico, é o trans, né, fumarato. Temos aqui, ele está na forma de um dicarboxilato, né, está negativo na forma desidrogenada. Também sofre adição de água. A adição de água vai ocorrer entre o carbono alfa e beta, ou seja, uma adição conjugada também. Então, se forma o malato do ácido málico, né? O ácido málico se forma um malato. Aqui representado também na forma de ionizado, né? Um dicarboxilato, né? Aqui um carboxilato, outro lado um carboxilato. Então, essas reações vamos encontrar com frequência, esse tipo de reações de compostos acílicos, tanto de cetonas, quanto de aldeídos, quanto de ésteres e ácidos carboxílicos, né, vão ser muito comum esse tipo de reação nas vias bioquímicas, né, na glicólise e em outras vias. Assim concluímos esse assunto de aldeídos e cetonas, que é tratado no capítulo 18, constituindo aí a segunda parte do assunto substâncias carboniladas. Teremos ainda substâncias carboniladas no capítulo 19, que seria a terceira parte, que também vai ser dividido em 3 aulas, concluindo, portanto, o assunto de substâncias carboniladas, que envolveram, portanto, o capítulo 17, 18 e 19.